Olá, terceiro colegial. Vamos ao último módulo, que é o módulo 12, da apostila 4, sobre lentes esféricas. Nesse módulo, nós temos que fazer a construção das imagens de cada posição do objeto em relação à lente convergente, né? Que é o exercício número 1, tá? Como eu não tenho tanta habilidade ainda, né, para ficar com régua, para ficar com a câmera, para estar traçando a imagem, eu vou utilizar o que já está pronto na apostila do professor. Então, vamos lá. O exercício número 1. Obtenha graficamente a imagem do objeto AB, formada por uma lente convergente em cada uma das posições seguintes e descreva as suas características. Então, observando aqui, a gente tem uma lente convergente. Nós temos o foco objeto e o centro de curvatura dessa lente, né? Que para a lente a gente chama de ponto antiprincipal. Nós temos aqui do outro lado da lente o foco imagem, né? E seria o centro de curvatura, mas chamado de ponto antiprincipal da imagem. Observe que o meu objeto, simbolizado por AB, está muito afastado da lente, além do ponto antiprincipal. Então, olha só. O primeiro raio de luz, como nós vimos no módulo 11, tá? Ele sai da lente, sai do objeto, refrata aqui na lente e deve passar pelo foco. O foco imagem, porque a gente quer formar a imagem, tá? O segundo raio de luz, ele sofre uma refração, tá? Ele poderia passar aqui pelo centro da lente, como nós vimos, era uma opção. Aqui ele faz a opção do terceiro raio, tá? Qual é a opção do terceiro raio? Ele sai do objeto, passa pelo foco objeto e chega até a lente para refratar. Refratou em linha reta. Onde tem o encontro dos raios, tá? Nesse ponto aqui, ó, a gente tem a formação da imagem. Então, a gente já sabe que nesse caso aqui, né, a minha imagem, como o cruzamento dos raios saiu para baixo do eixo principal, né, essa imagem, ela é real, invertida e menor que o meu objeto. Real, por que ela é real? Porque ela é formada pelos raios, agora não tem reflexo como nos espelhos. O raio, ele atravessa a lente, né? Então, aqui no caso, essa imagem é real porque ela é formada pelos raios de luz. Invertida porque ela saiu para baixo do eixo principal, né? O objeto aqui está para cima, saiu para baixo. E menor porque o tamanho dela é menor que o do objeto. Na letra B a gente tem a mesma lente convergente, só que agora o meu objeto AB, ele foi aproximado, tá? Um pouquinho e ele ficou sobre o ponto antiprincipal. Então, vamos à construção dessa imagem, tá? Então, o primeiro raio, ele não muda, ele sai do objeto, chega até a lente, sofre refração passando pelo foco imagem. O segundo raio poderia ter sido traçado do objeto, passando pelo centro da lente. E aqui a apostila fez opção de um terceiro raio, tá? O terceiro raio, ele passa pelo foco objeto, refrata na lente em linha reta, né? E forma a imagem. Essa imagem é real, formada pelos raios, ela é invertida, saiu aqui para baixo do eixo principal, e ela é do mesmo tamanho que o objeto. No item C, o objeto foi aproximado um pouquinho mais, e ele ficou entre o ponto antiprincipal e o foco objeto. A formação da imagem, né, os raios não mudam. Então, o primeiro raio,
Ele sai do meu objeto, chega na lente e refrata, passando pelo foco imagem. O segundo raio, como eu já disse nos anteriores, poderia ter saído aqui do meu objeto, passado pelo centro da lente e ter encontrado outro raio aqui. E tem a opção do terceiro raio, né? Sai, passa pelo foco objeto, bate na lente, refrata e forma a imagem. Essa imagem é real, formada pelos raios de luz, invertida e maior que o objeto. No item D, foi aproximado um pouquinho mais esse objeto e agora ele ficou sobre o foco objeto. O primeiro raio ele não muda, né? Ele saiu aqui do objeto, bateu na lente, refratou passando pelo foco imagem, tá? A partir desse ponto, a apostila, observem agora que ela usa a segunda opção que eu tinha citado na letra A, B e C, porque a terceira opção, ela não é válida a partir desse ponto. Então, eu falo para vocês que seria melhor ter usado já desde a letra A essa segunda opção que eu venho colocando, né? Assim vocês não precisam se preocupar em mudar nada em determinado ponto. Então, o segundo raio de luz, ele sai do objeto, passa pelo centro da lente e continua, né, em linha reta. Então, observe que nesse caso, os raios são paralelos, eles nunca vão se encontrar. Então, não ocorre a formação da imagem, a imagem é imprópria. Na letra E, ainda é uma lente convergente, e o objeto AB é aproximado da lente, ficando entre o foco-objeto e a lente. Então, observem aqui que nessa posição, né, o primeiro raio de luz, ele chega até a lente, refrata, passando pelo foco-imagem, tá? E que aqui a gente fez o prolongamento, que seria aí os raios refletidos, tá? Pela lente. No segundo raio, ele sai do objeto, passa pelo centro da lente e continua se propagando normalmente. Observe que aqui a gente também fez o reflexo dos raios. Outra observação, aqui, ó, os raios, eles nunca vão se encontrar, eles estão se afastando. Mas aqui, ó, o reflexo dos raios, eles se encontram. Então, como essa imagem foi formada pelo reflexo dos raios, ela é virtual, direita porque ela saiu do mesmo lado que o objeto, tá? E maior que ele. A construção da última imagem, observe que agora a minha lente ela é divergente, tá? E inverte. Aqui para o meu lado direito eu tenho foco e ponto antiprincipal do objeto. Aqui eu tenho foco e ponto antiprincipal da imagem. E o meu objeto ele pode ser localizado aqui em qualquer parte, né? Então, vamos à construção dessa imagem, né? Aqui está o meu objeto, o primeiro raio de luz, ele vai, chega até a lente e deve passar pelo foco imagem. Cuidado, o foco imagem não tá mais desse lado, tá? Ele deve passar pelo foco imagem, então ele vai ter que refletir para passar pelo foco imagem, tá? O segundo raio não é alterado, ele sai do objeto, passa pelo centro da lente e continua se propagando. Então, observe que o cruzamento dos raios acontece aqui. Então, a imagem é formada pelo reflexo dos raios, de um dos raios, né? Portanto, ela é virtual, direita, porque ela saiu do mesmo lado que o objeto, e menor que ele. Essa é a única imagem formada pela lente divergente em qualquer posição do objeto. Exercício de aplicação número 2. Muitos instrumentos se utilizam de lentes esféricas delgadas para seu funcionamento. Tais lentes podem ser do tipo convergente ou divergente e formam imagens com características específicas. Sobre as imagens formadas por essas lentes, é correto afirmar que: letra A,
Quando um objeto é posicionado do foco de uma lente convergente, bom, essa imagem foi construída no exercício anterior no item D, pessoal, volta lá, dá uma olhadinha, tá? Então, quando o objeto está posicionado no foco da lente, a imagem é imprópria, não se forma a imagem, portanto, a letra A errada. Letra B. Quando um objeto é posicionado entre o foco e o centro óptico de uma lente. Volta no exercício número 1, nós fizemos essa construção dessa imagem no item C. E a imagem obtida é real, invertida e maior. Então, aí na letra B, essa palavrinha direita está errada, né? Teria que ser invertida. Letra C. Quando um objeto é posicionado entre o foco e o centro óptico da lente convergente, então, é o item C, como foi dito anteriormente. A imagem é real, invertida e maior. Aí ele coloca que não se forma nenhuma imagem, então a C está descartada também. O item D, uma lente divergente. Então, foi o último a última imagem construída no exercício número 1, tá? Ela só pode formar uma imagem virtual menor e direita. Então, essa é a correta, o item D. E o exercício de aplicação número 3. O autor do texto afirma que na sua infância tinha um vizinho que utilizava óculos de lentes grossas. Suponha que as lentes eram grossas por serem mais espessas no seu centro do que nas suas extremidades. Que a espessura do centro era muito maior que os raios de curvatura das faces esféricas e que as distâncias focais de ambas as lentes dos óculos eram iguais a 50 centímetros. A imagem formada por essas lentes de um objeto real colocado a 40 centímetros delas era... Então, no caso desse exercício, se o foco é 50 centímetros, o F0 é 50, e o objeto foi colocado a 40 centímetros, o objeto está localizado entre o foco e a lente, né? Essa construção ela foi feita no exercício número 1, o item E, e nós vimos que a imagem ela é virtual, direita e maior que o objeto. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Tarefa do módulo 12. Exercícios propostos: 221, 223, 224, 228, 234 e 235.